Olá, sou Max, um labrador que sempre amou o conforto do meu quintal. Mas um dia, enquanto observava o mundo lá fora, algo dentro de mim gritou por aventura. Eu olhei para as paredes ao meu redor e senti que elas estavam me prendendo. A curiosidade me empurrou e foi assim que decidi que era hora de explorar. Com um impulso inesperado, pulei a cerca. Meu coração batia acelerado e uma mistura de medo e empolgação percorria meu corpo. Assim que pisei no outro lado, a sensação de liberdade me envolveu. O cheiro da grama fresca e das flores perfumadas me acolhia como um abraço. Havia muito mais vida além do meu quintal. A primeira coisa que notei foi o espaço aberto na rua. As folhas dançavam ao vento e alguns pássaros cantavam em um tom alegre. Eu quis correr então, sem pensar duas vezes, coloquei minhas patas em movimento. Senti como se estivesse voando, mesmo que, na verdade, eu estivesse apenas correndo pelo asfalto quente. A cada passo, novos cheiros invadiam meu olfato. O cheiro de pão fresco vindo da padaria logo ali, o aroma dos alimentos sendo preparados em casa e até mesmo o cheiro de outra raça de cachorro que passou rapidamente, deixando seu rastro pelo caminho. Ah, que delícia! Eu queria seguir todos eles. Segui em frente, atravessando a rua e percebi um parque do outro lado. Ele parecia tão vibrante e cheio de vida. Corri em direção a ele, cada vez mais animado. Ao chegar lá, vi outros cães brincando e, claro, humanos jogando bolas e frisbees. Aquele era o meu lugar. Meu coração estava em festa, tudo me parecia tão maravilhoso e novo. Fiquei um pouco tímido no começo. Não sabia como me aproximar dos outros cães. Mas logo uma linda Golden Retriever com um olhar gentil se aproximou. Ela se apresentou como Bella. Com um balanço de cauda amigável, ela me convidou para correr com ela. Eu não podia recusar. Pulamos e corremos como se nada mais importasse no mundo. Eu estava tão envolvido na diversão que quase esqueci do tempo. Brincamos de pegar, corremos atrás de uma bolinha que um garotinho havia jogado e nos desafiamos em pequenas corridas. Era pura alegria. O parque estava cheio de risos e eu me sentia parte dele, como se finalmente encontrasse meu lugar no mundo. Enquanto brincávamos, comecei a me perguntar se eu poderia explorar ainda mais. Havia tantas coisas que eu queria ver: a cidade, a praia, talvez até mesmo as colinas lá longe. A minha mente corria tão rápido quanto minhas patas. Mas mesmo com essa empolgação, um pequeno nudo de preocupação crescia em meu estômago. O que minha família iria pensar? Eles devem estar preocupados. Ao perceber isso, decidi que era hora de voltar. Eu sabia que precisava contar para eles sobre minha pequena aventura, sobre tudo o que eu descobri e como me diverti. Então, com um adeus rápido para Bella e os outros cães, comecei a voltar para casa. O caminho de volta foi tão emocionante quanto a ida. Eu já tinha 1 milhão de histórias para contar, mas ainda assim, senti o coração apertar ao pensar em deixar tudo isso para trás. Lembrei-me de como meu diário de aventura seria incrível. Mas com cada passo, a ideia de ver o rosto da minha família ao voltar me deixava mais feliz. Eles precisavam saber que eu não sou apenas um labrador no quintal, mas um explorador de coração. Estava um dia agradável, cheio de risadas e cheiros deliciosos vindos da cozinha. Eu pensei que minha família estava tão ocupada se divertindo que nem perceberiam que eu não estava mais lá. Enquanto eles se preparavam para o jantar, eu estava me divertindo muito fora das cercas do quintal, mas de repente, a realidade começou a pesar. Na casa, tudo estava em clima de festa. Ouvi os meus humanos rindo e conversando. A mamãe estava na cozinha e o cheiro do frango assando me deixava com água na boca. Meu estômago roncou e foi aí que eu percebi que talvez tivesse fugido na hora errada. Não tinha como voltar agora, não com tanta diversão lá dentro. Mas claro, as horas começaram a passar e a diversão foi interrompida. O que eu não sabia é que lá dentro a minha ausência estava começando a preocupar. Quando eles finalmente entenderam que eu não estava na cama, nem na varanda, seu sorriso se transformou em preocupação. Escutei os rostos virando-se em busca de mim. Eu não sei o que me doía mais, ter desaparecido ou saber que eles estavam começando a me procurar. Max, Max, onde você está, garoto? Ouvi a voz da minha mamãe gritando. A angústia na voz dela me cortava. Eu queria correr de volta e lamber seu rosto para acalmá-la, mas estava longe demais para isso. Já imaginava como ela ficaria preocupada. Meu coração começou a pesar com essa sensação. Então vi eles saindo de casa apressados, chamando meu nome. A família toda estava na rua e os sons das suas vozes ecoavam como sinos. Eu estava tão feliz e animado no parque, mas a realidade estava se aproximando. Sabia que não poderia deixá-los preocupados por muito tempo. Eu tinha que voltar e mostrar a eles que estava seguro. Enquanto eles percorriam as ruas, eu pude notar a intensa busca. O papai estava perguntando a vizinhos se alguém tinha me visto. As crianças estavam correndo, chamando meu nome com esperanças, e o tom de suas vozes me tocava profundamente. Senti a culpa se acumulando em meu peito.
eles só queriam me proteger. Então, tomei a decisão. Eu precisava ir para casa. Não importava o quanto eu tivesse me divertido, o meu lugar era com eles. Eu já tinha explorado o suficiente por aquele dia. Comecei a correr de volta, tentando fazer o caminho que havia tomado. O asfalto ardia um pouco sob as patas, mas sabia que a alegria de voltar seria tão gratificante. O sentimento de culpa começou a se dissipar assim que me aproximei de casa. Eu podia ouvir ainda as vozes chamando por mim, e a intensidade da busca parecia aumentar a cada segundo. Isso me dava mais vontade de correr, e finalmente eu vi minha casa à distância. O coração pulava de felicidade e ansiedade ao mesmo tempo. Quando cheguei mais perto, vi meus humanos parados na calçada, ainda com aqueles rostos preocupados. Minhas patas correram mais rápidas e em um instante me vi em meio a eles. Eles olharam para mim com uma mistura de alívio e felicidade. "Max, você estava tão longe!" exclamou a mamãe ao me abraçar. Eu lambei seu rosto, sentindo que todo aquele amor compensava a preocupação que eu havia causado. Eu não deveria ter saído sem aviso, mas a aventura havia me ensinado algo valioso. A família vem sempre em primeiro lugar. Enquanto a minha família estava preocupada comigo, eu estava vivendo o melhor dia da minha vida. Assim que entrei no parque, não consegui conter a animação. Era tudo tão novo e excitante. Outros cães corriam por ali, e a liberdade que eu sentia era indescritível. Assim que fiz amizade com Bella, a Golden Retriever, percebi que havia muito mais para explorar. Juntos, corremos em círculos, dando voltas em árvores enormes e esfregando nossos focinhos nas ervas do parque. Cada nova árvore tinha um cheiro diferente, e eu me sentia como um verdadeiro explorador canino. Às vezes, parávamos para nos olhar, quase rindo, como se fôssemos parceiros em uma grande missão. No meio de tanta diversão, nossos pelinhos brilhavam sob a luz do sol e podíamos sentir a brisa fresca no nosso rosto. Brincamos de pega por um tempo, e quando a gente se cansava, parávamos para descansar debaixo de uma árvore. Era como se a vida não pudesse ficar melhor. Depois de um tempo, quando meu estômago começou a roncar, notei uma toalha espalhada na grama. Havia um piquenique abandonado, com sanduíches, frutas e muitas outras delícias. Olhei para Bella, que parecia entender o que eu estava pensando. Com um rápido movimento, nós dois nos aproximamos, olhando ao redor para nos certificar de que ninguém estava por perto. Assim que avistei um lanche, não pensei duas vezes. Com um salto, alcancei a toalha e, sem pensar nas consequências, peguei um sanduíche. Era um verdadeiro banquete. O pão estava fresco e o recheio estava delicioso. Enquanto eu devorava, as migalhas caíam ao meu redor e meu coração estava uma verdadeira festa. Bella também decidiu se juntar a mim e logo estávamos ambos ali, desfrutando daquela pequena festa inesperada. Cada mordida era pura felicidade, e a liberdade de não ter regras nem preocupações tornava tudo ainda mais gostoso. Depois de terminar, olhei para Bella, que estava tão feliz quanto eu. Nós nos atiramos na grama, rolando e rindo, no nosso jeito canino de expressar alegria. O dia continuava a passar, e eu já não pensava em voltar para casa. Queria aproveitar cada segundo desse mundo novo. Enquanto nos divertíamos, podia sentir a energia ao meu redor. Outros cães passavam, cheiravam e até se juntavam à nossa brincadeira. O parque estava cheio de vida, e eu me sentia parte de uma grande comunidade canina. Não havia regras, apenas amizade e diversão. Mas mesmo em meio a toda essa diversão, algo dentro de mim começou a balançar. A ideia de que minha família estava me procurando me fez sentir um pouquinho culpado. Mas, por outro lado, naquele momento, eu só queria viver a aventura. Então, por enquanto, continuei explorando, cheirando cada canto e vivendo aquela liberdade como se não houvesse amanhã. O que eu não sabia é que essa liberdade também significava uma lição. Cada momento era precioso, mas sabia que em algum lugar, fora daquele parque, havia pessoas que me amavam e que estavam ansiosas para me ver novamente. Mas por enquanto eu só queria aproveitar, viver a aventura e ser simplesmente Max. Enquanto eu me divertia no parque, a situação em casa estava completamente diferente. A família estava cada vez mais preocupada. Eu podia imaginar a expressão no rosto da mamãe, o jeito dela olhando por todas as janelas, chamando meu nome, e a angústia crescendo a cada segundo. Eu não sabia de nada disso, estava muito ocupado explorando e fazendo novas amizades. A vizinhança, enquanto isso, começou a se unir. Vi algumas pessoas que eu conhecia, mas também muitos rostos novos. Todos estavam com cartazes em mãos, chamando meu nome, espalhando esperança de que eu voltasse logo. A mamãe e o papai estavam explicando para todos que eu havia saído para uma aventura. O que eles não sabiam é que a minha aventura estava apenas começando. Entre uma corrida e outra, eu olhava para os outros cães e humanos ao meu redor, todos pareciam tão felizes. Estava rolando uma verdadeira festa canina no parque.
Aproveitávamos a brisa do final da tarde enquanto os raios de sol iluminavam tudo com uma luz dourada. Eu estava tão envolvido na diversão que não percebia o que estava acontecendo fora daquele lugar. Meus novos amigos e eu continuamos brincando, e o parque parecia ser o melhor lugar do mundo. Mesmo que uma parte de mim quisesse saber como a minha família estava, a diversão era muito intensa. Corri atrás de uma bola, entrei em um pequeno lago para me refrescar e até participei de uma pequena disputa de quem conseguia cavar mais rápido. A alegria era tanta que eu quase esquecia que havia deixado minha casa para trás. Mas é claro que em algum momento a realidade começou a escorregar para minha mente. Eu via alguns humanos passando na linha do parque, seus rostos aparentando preocupação. Eles estavam balançando algo nas mãos, provavelmente as fotos de mim. Mas naquele momento, a liberdade e a diversão eram tão intensas que eu só queria brincar e fazer parte daquela alegria. Quando vi uma senhora parada à beira do parque, seu olhar me chamou a atenção. Senti que ela estava me procurando. Joguei-me na grama, abrindo o coração para mais novas experiências. E mesmo assim, as vozes da família ecoavam dentro de mim, mas o algodão doce da aventura era mais doce na minha mente. A hora do jantar se aproximava, e eu estava tão perdido naquela felicidade que não sabia que minha ausência estava deixando todos tão ansiosos. Eu corria e rolava, mas as boas intenções da minha família não saíam da minha cabeça. Apenas não sabia que eles estavam desse jeito. Era incrível como todos se uniram, e eu pensava que, se soubessem onde eu estava, ficariam tão felizes quanto eu. Mas minha cabeça estava cheia de novas descobertas e brincadeiras. Sentia uma mistura de felicidade e um leve fio de culpa. No fundo, a família era tudo o que eu sempre quis. Mas aqui e agora, novamente, as patas quentes no chão do parque diziam que era o momento certo de aproveitar a vida. Estava absolutamente imerso naquela felicidade. O grupo de cães ao meu redor era cada vez mais divertido e unidos, como se estivéssemos em um grande time. A moça do piquenique abandonado não era a única a pensar em nós, e eu, sem perceber, causava um verdadeiro alvoroço nas vidas que amava. Apenas estava tão distraído em aproveitar a vida que não sabia que, ao mesmo tempo, o que eu deixara para trás estava esperando ansiosamente por mim. A conexão parecia muito forte, como se os corações da família e o meu estivessem interligados. Mas naquele dia, a única coisa em que conseguia pensar era na felicidade que todos nós compartilhávamos. Quando o sol começou a se pôr, tudo parecia mais bonito no parque. O céu estava colorido e eu sabia que era hora de voltar para casa. Embora estivesse me divertindo tanto, uma parte de mim sentia falta da minha família e queria que eles soubessem que eu estava bem. Então, comecei a farejar o caminho de volta. Os cheiros familiares me guiavam e logo eu me lembrei de como a grama do meu quintal cheirava. À medida que me aproximava, a felicidade crescia dentro de mim. Ao entrar no quintal, senti um frio na barriga. A porta estava aberta e eu passei por ela com um misto de ansiedade e expectativa. Meu coração batia acelerado. Ao me verem, a reação da minha família foi imediata. Eu não sabia se deveria correr até eles ou esperar. Assim que meu olhar encontrou o da mamãe, eu vi um brilho de alívio em seus olhos, mas também um pouco de preocupação. O papai estava com a boca aberta, como se não conseguisse acreditar que eu tinha retornado. "Max, você está bem?" exclamou a mamãe, enquanto corria em minha direção e me abraçava. Eu retribuí o abraço, lambendo seu rosto, feliz por estar de volta, mas logo percebi que a alegria estava misturada com um toque de raiva. "Você não sabe o quanto nos preocupou. Nós te procuramos em todos os lugares", disse meu pai com um tom sério na voz. Fiquei parado, com as orelhas para trás, entendendo que tinha feito algo que não devia. Por mais que eu tenha me divertido, as vozes que chamavam meu nome foram um lembrete de que eu sou parte da família e que eles se preocupam comigo. Eles tinham sido tão legais ao permitir que eu explorasse, mas achei que a liberdade era um convite para ir mais longe do que deveria. Logo, vi as crianças se aproximando, sorrindo, mas com um olhar de descontentamento. "Onde você esteve, Max? Estávamos tão preocupados com você. Não conseguimos achar você em lugar nenhum", uma das crianças disse enquanto me acariciava, e eu só pude pensar. É agudo, eu me perdi em um mundo de aventuras, mas agora estou aqui, de volta ao meu lar. Tentei transmitir toda a felicidade da minha tarde em um simples balançar de cauda e algumas lambidas. A mistura de emoções era intensa. Todos pareciam aliviados, mas ao mesmo tempo bravos, e eu entendia. Eu queria que eles soubessem que, mesmo me divertindo, meu coração sempre pertencia a eles. "Desculpem-me por ter preocupado vocês", pensei enquanto olhava nos olhos deles. O sol estava se escondendo e a luz suave da tarde se transformava em uma luz quente e aconchegante. Estava de volta e isso era tudo que importava. No fundo do meu coração, eu sabia que precisava ser mais cuidadoso da próxima vez.
A liberdade era adorável, mas a verdadeira alegria estava em saber que tinha um lar e uma família que me amava. E após um dia tão cheio de aventuras, o melhor lugar do mundo sempre seria ao lado deles. Assim que voltei para casa, percebi que a preocupação da minha família se transformou em uma conversa séria. Enquanto eu me espreguiçava no sofá, ainda sentindo a adrenalina do dia, ouvi a mamãe e o papai conversando e logo eles começaram a discutir sobre mim. A mamãe disse que eu merecia mais aventuras, mas que também precisávamos encontrar uma forma de garantir que eu não fugisse novamente. Fiquei ouvindo, com o meu olhar bem curioso. Eles falaram sobre como eu era um cachorro feliz, cheio de energia e coragem. Eles até mencionaram que as aventuras que vivi foram incríveis, mas que a segurança era a prioridade. Não podemos ter o coração na mão toda vez que ele sair, falou o papai. Eu senti uma pontada de empatia. Eles decidiram que precisariam reforçar a segurança do quintal. Imaginei como seria mudar algumas coisas. A mamãe começou a listar o que precisava ser feito. A cerca teria que ser mais alta e haveria pontos que deveriam ser verificados regularmente. O papai sugeriu colocar uma porta mais firme, algo que me impediria de pular com tanta facilidade. E enquanto falavam, eu me perguntava: seria que isso significava que eu teria mais segurança para brincar? A mamãe disse também que teríamos que estabelecer algumas regras novas. Max, você pode explorar, sim, mas precisamos que você nos avise quando sair. Vamos criar um espaço no parque onde possamos correr todos juntos, ela sugeriu. Eu achei essa ideia maravilhosa. A possibilidade de novas aventuras, mas com segurança, era o melhor dos dois mundos. Depois daquele dia, eles me mostraram que podiam me levar mais vezes ao parque, mas com um plano. Fiquei mais empolgado a cada novo pensamento. O papai começou a planejar como poderiam projetar o novo quintal e me envolvi no planejamento como se eu fosse realmente parte disso. Cada moça foi um convite à aventura. Com o passar dos dias, vi que eles estavam trabalhando duro para deixar o quintal mais seguro. Eles construíram uma cerca mais alta e tinham um espaço maior para eu correr. Às vezes eu me perguntava se realmente precisavam fazer tudo isso por mim, mas logo percebi que eles estavam se preocupando. Isso significava que eles amavam meu espírito aventureiro, mas queriam que eu ficasse seguro. Um dia, ao sairmos todos juntos, a mamãe pegou uma corda e me ensinou a andar junto a ela, como um guia. No começo, estava um pouco confuso, mas logo percebi que era um novo jeito de experiência. Eu ainda poderia correr e brincar, mas agora com um pouco mais de responsabilidade. A sensação de ser livre, mas seguro, me deixava tão feliz. Assim que saímos, pude ver a reação deles. Eu percebia o orgulho em seus rostos, e eles ficaram ainda mais animados ao me ver se divertindo. Depois de tantas conversas e experiências, entendia que a liberdade podia vir com limites, e isso não era ruim. Eu era parte de uma família que me amava e que estava disposta a me dar novas aventuras, desde que eu estivesse seguro. E assim, meus dias se tornaram ainda mais cheios de alegria, onde cada nova regra estabelecida era uma nova forma de me amar e proteger. Eu só esperava que a próxima aventura estivesse ao virar da esquina.